Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui conectados em nosso canal no YouTube para falar sobre o amor de Deus nesse tempo de Quaresma, nesse tempo em que a igreja nos chama à conversão. A vida cristã, ela pode ser comparada a uma caminhada que deve ser percorrida sempre à escuta da palavra de Deus, na observância dos seus preceitos, na observância dos planos de Deus, do que Deus quer para nós. E a Quaresma é um tempo forte para que nós possamos rever essa nossa caminhada. E as leituras bíblicas, elas nos ajudam a fazer essa revisão de vida. Na primeira leitura, nós vemos a caminhada de Abraão, lá no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Deus chama Abraão, convida-o a deixar a sua terra, deixar a família e a partir ao encontro de uma nova terra, para ser um sinal de Deus em meio dos homens. Deus lhe oferece a sua bênção e Deus lhe faz uma promessa de ter uma família numerosa como as estrelas no céu, que será testemunha da salvação de Deus diante de todos os povos. Deus chama Abraão, Deus convida Abraão a deixar a terra, a deixar aqueles familiares e a partir ao encontro de outra realidade, de outra terra, para ser esse sinal diante de todos os homens. Diante desse desafio de Deus, desse desafio que Deus o concede, Abraão aceita e ele se põe a caminho e percebe o projeto de Deus e segue esse projeto de todo o seu coração. Confiante na palavra de Deus, torna-se modelo de uma fé obediente, de uma fé inabalável. Embora através da cruz, embora através das provações, permanece fiel ao projeto de Deus. Também nós somos peregrinos, nós também estamos a caminho em busca dessa terra prometida, mas observando a palavra de Deus como Abraão, seguindo fielmente os preceitos do Senhor, sempre voltado o nosso olhar para os planos que Deus tem para a nossa vida. Assim, nós seguiremos o caminho, nós estaremos em caminho na direção desse reino definitivo. A segunda leitura, São Paulo escreve a segunda carta ao Timóteo e ele exorta Timóteo a superar a timidez e não desanimar diante das dificuldades que a caminhada propõe. Ou seja, no caminho sempre haverão dificuldades. Mas nós não podemos desanimar, nós precisamos suportar as durezas do caminho e passar pelas pedras confiantes naquele que é o nosso Deus que está sempre conosco. A resposta agradecida ao chamado de Deus requer de nós fé, requer de nós confiança, fidelidade a toda e qualquer prova nos desertos da vida. Como nômades de Deus, a exemplo de Abraão e a exemplo de Cristo, nosso mestre de vida, nós superaremos sim todas as dificuldades. Estaremos sempre com os olhos fitos no Senhor. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9, nós vemos a caminhada de Jesus. Jesus está a caminho de Jerusalém e nós sabemos o que vai acontecer em Jerusalém. Jesus, então, ele fala para os seus discípulos, faz o primeiro anúncio da paixão. Meu irmão, minha irmã, o caminho da salvação esperado pelos discípulos era bem diferente de dor, de sofrimento, de morte. Eles estavam preocupados e estavam ansiosos por um reino aqui na terra. E não era isso que o Senhor estava prometendo para eles. Eles ficam profundamente desanimados, frustrados. A aventura parece
é encaminhar-se para um grande fracasso. Para fortalecer então o ânimo desses discípulos que estavam desanimados, abalados, Jesus então toma consigo Pedro, Tiago e João e revela-lhes no Tabor a glória da divindade. Ele vai mostrar para eles que depois da paixão, depois do sofrimento, haveria a glória da ressurreição. Então ele antecipa essa glória da ressurreição para que eles fortalecessem a sua fé. Então, após um momento de medo, eles reencontram a paz aí no Tabor e também a alegria, a glória. Com a transfiguração, Mateus quer duas coisas. Primeiro, ele quer revelar quem é Jesus, e Jesus é o Filho amado do Pai, e ele quer também convidar as pessoas, a todos nós, a escutar o que ele diz. Então, pela transfiguração, Deus demonstra que uma existência feita dom, ela nunca pode ser fracassada, mesmo quando ela termina na cruz. A celebração da transfiguração de Jesus nos faz testemunhas vivas da meta que nos aguarda. E a gente poderia se perguntar, mas por que apareceu ali Moisés e Elias? Porque eles representavam para os israelitas todo o Antigo Testamento, a lei e a profecia. Jesus é a explicação e a realização de toda a lei e dos profetas. Então, no Monte Sinai, falavam com Deus. Aqui, eles estão falando com Jesus, o Filho de Deus, Deus com o Pai e o Espírito. Israel era o filho predileto de Javé. Jesus é o filho predileto do Pai, que os discípulos devem ouvir, devem seguir o que ele diz. Por isso, os três levantaram os olhos, mas eles só viram Jesus. Moisés e Elias desapareceram. Por quê? Porque eles já cumpriram a sua missão, e a sua missão de apresentar ao mundo o Messias, o nosso profeta, ou melhor, o novo profeta, o novo legislador, agora é Jesus. O prefácio da missa desse domingo resume o sentido do evangelho de hoje. Diz assim: Cristo, depois de anunciar a morte a seus discípulos, mostrou-lhes no Monte Santo o esplendor de sua glória, para testemunhar, de acordo com a lei e os profetas, que a paixão é o caminho da ressurreição. Meu irmão, minha irmã, também nós somos chamados por Deus a essa caminhada, que é uma caminhada íngreme, muitas vezes difícil, como a escalada de uma alta montanha. Mas no final dessa viagem, que começa com o batismo, nós seremos envolvidos pela mesma nuvem luminosa que envolveu Jesus, que envolveu os discípulos, e brilharemos como o sol no reino do Pai. Como os apóstolos, também nós somos muitas vezes tentados a desanimar, a achar que tudo vai ser um fracasso. Mas Jesus nos dá forças. Ele nos dá forças para enfrentar, para olhar para além. Ao transfigurar-se diante dos apóstolos, na glória da Trindade, Jesus quis manter viva neles a chama da esperança. Com a sua morte, o sonho não tinha acabado. Por isso, eles e nós não devemos desanimar nunca por causa da cruz. A cruz faz parte da caminhada e nós precisamos agarrar essa cruz, porque nós sabemos que a ressurreição irá acontecer, a vitória vai acontecer. Mas nós também precisamos descer do monte. Na transfiguração aparece a beleza do ser humano e toda a criação que devemos cultivar e guardar. Diante das ameaças e agressões à vida, Jesus nos tranquiliza: levantai-vos, não tenhais medo. Convida-nos a descer do monte, a retomar a dolorosa caminhada em defesa da vida e permanecer fiel ao seu projeto de vida, ao seu projeto de salvação.
Que nós também em nossa caminhada saibamos estar atentos à palavra de Deus. Que nós fiquemos o tempo que precisarmos no Monte Tabor, no Monte da Glória, na adoração, junto com o Senhor, fazendo a experiência de estar com Ele totalmente nos enchendo da sua graça, mas também descer do monte, enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades, enfrentar as nossas cruzes, sempre com esse gostinho do Tabor que nós teremos plenificados na Páscoa, na ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fiquemos em paz e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.